falando sobre a Galut, o exílio do povo de Israel, a diáspora judaica, o que aconteceu após a destruição do Beit HaMikdash, a destruição do templo sagrado, quando o povo de Israel foi exilado e banido da sua terra, espalhado pelas nações do mundo. Isso se chama o Galut, o exílio, quando estamos no exílio, banidos da nossa terra. Sobre isso encontramos uma passagem conhecida no Talmud, tratado Brachot 3a. Amar Rabi Yossi, assim contou o sábio Rabi Yossi, o fato que ocorreu com ele. Ele era uma pessoa muito elevada, além de um grande rabino, um grande tzadik, uma pessoa espiritualizada. Certa vez ele estava andando pelo caminho, estava caminhando sozinho, numa trilha, numa estrada. Pelo visto chegou o horário da reza, e ele não queria rezar em campo aberto, ele queria se concentrar na reza, e havia lá uma casa abandonada, que na verdade era uma casa que estava em ruínas, uma ruína. Nichnasti lechurva achad, mechurvot Yerushalayim, eu entrei numa dessas ruínas que circundavam a cidade de Jerusalém, lá eu entrei para rezar, e de fato eu rezei. Ba Eliyahu Zachur Latov, algo que é relatado no Talmud, alguns grandes mestres nossos e alguns tzadikim, em todas as épocas eles mereceram um fenômeno espiritual elevado, a revelação do profeta Elias, que o profeta Elias, uma aparição do profeta Elias se revelando a eles e trazendo mensagens, não é? Ou respondendo perguntas e questões. Então aqui aconteceu também com Rabi Yossi, que terminada a reza, ele saindo da ruína, ele se depara com Eliyahu Hanavi. Veshamar-li ala petach, e ele percebeu que Eliyahu Hanavi estava lá na porta dessa casa em ruínas, esperando ele, ou como guardando e protegendo, até ele concluir a sua oração. Depois que eu terminei de rezar, ele me disse, assim falou Eliyahu Hanavi para Rabi Yossi, Shalom Alecha Rabi. Ele cumprimentou o Rabi Yossi dizendo a ele, Shalom Alecha, que a paz esteja convosco. Amarti lo, eu retruquei, Shalom Alecha Rabi Umori, que a paz esteja convosco, meu mestre, meu rabino. Assim Rabi Yossi respondeu para Eliyahu Hanavi. Amarli, então, relata Rabi Yossi, ele me disse, Ibni mipnei ma nichnasta lechurvazu. Por que você entrou nessa casa em ruínas? Martiló, eu contei para ele, eu não quis rezar no meio da estrada, porque talvez passassem pessoas enquanto eu estou rezando e me interrompessem, me cumprimentassem, falassem comigo e eu não poderia responder, estaria concentrado na reza. Para evitar isso, então, eu entrei num lugar assim mais discreto, nessa ruína. Amar-lhe, Eliyahu Hanavi disse para ele, você não fez bem. Era melhor você rezar em campo livre e fazer uma reza abreviada. Existe no Talmud, é trazido até na Halachá, em casos e circunstâncias especiais, onde a pessoa está com pressa ou numa situação emergencial, há uma reza abreviada, uma reza bem mais curta. Então você deveria ter feito essa reza curta. Yotasha disse Rabi Yossi, naquela hora eu aprendi de Eliyahu Hanavi 3 coisas. Eu aprendi dele, Lamati she'ein nechnasim lechurva, que não se entra numa ruína. O Talmud nos diz por alguns motivos. O motivo mais simples e literal é que simplesmente se corre perigo lá, pode desabar mais o teto, pode cair, ou por despertar suspeitas, etc. Não se entra em ruína. Pela Mati shemitpalelim baderach, aprendi que se reza, mesmo no meio do caminho, no meio da trilha da estrada, não só que é permitido se rezar lá, mas se reza de fato. Também aprendi que aquele que está no meio do caminho, ele faz não a reza padrão, completa, inteira, mas ele faz uma reza curta. Marli, continuou o diálogo entre Eliyahu Hanavi e Rabi Yossi, Bni, ma kol shamata bechurvazu. Rabi Yossi teve uma experiência espiritual, ele teve uma visão, uma revelação divina quando ele estava na sua reza, justamente dentro daquela ruína, e Eliyahu Hanavi sabia disso, e por isso ele pergunta a ele, meu filho, que voz você escutou quando você estava nessa ruína? Era uma ruína nos arredores de Jerusalém, onde jazia o Beit HaMikdash, né? O templo sagrado que tinha sido destruído.
Amartilo, disse Rabi Yossi a Eliyahu Hanavi, Shamati bat kol, escutei uma voz, escutei um eco de uma voz, Shemenahemet Kayoná, como piar, enfim, de uma pomba, Beomeret, e essa voz dizia, esse eco dizia, Oi shecherafti et beiti, ai de mim, coitado de mim que destruí a minha própria casa, Besarafti et eichali, e ateei fogo, queimei o meu santuário, Veigleiti et banai lebein almot, e bani e exilei os meus filhos entre as nações. Ele entendeu que isso era um pranto e lamento da Shekhinah, da própria presença divina, lamentando a destruição do Beit HaMikdash e o exílio dos judeus. Marli disse para mim, Eliyahu Hanavi, Chayecha vechaye roshecha, eu te juro, juro pela vida, Lo sha'azu bilvad omeret kach, essa voz fala isso não só nessa hora que você ouviu e escutou, ela bechol yom vayom, mas sim todos os dias, Shalosh pamim omeret kan. Ela fala e pronuncia isso, ela diz isso, faz essa exclamação pelo menos 3 vezes ao dia, pelo visto ligado com os 3 horários de reza que nós temos. Velozu bilvad, e não apenas isso, Israel nichnasim lebate knesiot lebate midrashot, toda vez que judeus se reúnem nas casas de reza e nas casas de estudo de Torá, e lá é dito um Kadish, e eles respondem, Veonim, o Amém, e Amém Yehei Shmei Rabbah Mevorach, que significa que o nome grandioso de Deus seja abençoado. Quando os judeus estão respondendo o Kadish na casa de orações ou na casa de estudos, Akadosh Baruch Hu Menaneh Arosho Beomer, Deus, por assim dizer, assenta com a cabeça e diz, Ashrei HaMelech Shemekalsim Oto Bebeito Kach. Sorte, feliz o rei que o elogiam em sua casa dessa forma. O mal oleav, mas seria melhor que isso fosse feito não só na sinagoga, esses estudos, mas dentro do próprio Beit HaMikdash que foi destruído. O mal oleav, ai do pai, coitado do pai, Deus se referindo a si mesmo, Sheiglaid Banav, que teve que exilar os seus filhos. Ve'oi lahem labanim shegalu me'al shulchan avihem. E coitados dos filhos que foram banidos e exilados da mesa dos seus pais. Então, aqui o Talmud nos conta, nas palavras de Eliyahu Hanavi para Rabi Yossi, que o galut, o exílio para o povo de Israel é algo sofrível e, na verdade, não só para o povo de Israel, mas, por assim dizer, o próprio Criador, o próprio Deus, também lamenta o exílio e suas consequências.